Olá, velejantes! No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre livros clássicos, mais especificamente sobre o que faz de um livro um clássico. E eu vou mostrar alguns livros clássicos que eu gosto e recomendo, e alguns desses exemplos nem sempre são lembrados como livros clássicos. Eu senti de falar isso aqui no canal, pois eu vejo muitas pessoas falando sobre a importância dos clássicos, de ler clássicos, que leem muitos clássicos, e em contrapartida eu vejo muitas pessoas dizendo que não gostam de clássicos. E em algumas falas desses dois grupos de pessoas eu vejo alguns problemas. Não tô generalizando, tá? Mas vamos lá, algumas pessoas defensoras de clássicos, né, essas que leem muitos clássicos, que dão muito valor, elas acabam sendo um pouco preconceituosas com as pessoas que não leem clássicos, acabam julgando um pouco a leitura alheia. E isso é muito problemático, porque, em primeiro lugar, cada um lê o que quer. E, em segundo lugar, por que eu vou julgar uma pessoa que está lendo algo mais palatável para o seu ser, sendo que isso pode ser porta de entrada, né? Eu costumo brincar que alguns livros são porta de entrada, porque a gente começa consumindo por ser mais leve e daqui a pouco tá consumindo livros mais pesados. Então a pessoa pode muito bem começar a ler por Harry Potter, alguma coisa assim mais popular, e daqui a pouco tá lendo Machado de Assis, por exemplo. Então, o que a gente quer é cada vez mais leitores. Eu quero isso, pelo menos. Então, beleza, se a pessoa tá lendo, que bom, sabe? Ela vai começar a ler cada vez mais coisas e ela tem que ler o que ela gosta. Agora, entre as pessoas que não gostam de clássicos, a culpa não é nem delas. O problema é a associação que a gente faz quando pensa em livros clássicos. Normalmente quem não gosta de clássico é porque foi ensinado que clássicos são aqueles das leituras obrigatórias da escola do ensino médio, né? Como já citado Machado de Assis, como Mário de Andrade, José de Alencar, Camões. Então, a gente já entra aqui numa outra questão bem polêmica também, que é normalmente adolescentes, né? Quem tá na escola ali, ensino médio, são adolescentes. Se eles já não têm uma base literária, se eles já não são acostumados a ler desde cedo, eles vão ter muita dificuldade para um tipo de literatura, assim, pela linguagem, né, por ser uma coisa mais antiga. Então eles não vão se interessar e muitas vezes essas pessoas se traumatizam e nunca mais querem ler nada na vida. Então, assim, isso é um assunto que também dá muito pano para manga, mas aqui o foco é a gente falar sobre os clássicos. Por definição, um livro clássico é aquele que transcende o tempo. Ele traz assuntos atemporais e universais. Vai passar o tempo, aquele livro vai continuar reverberando. Então, não é só ser um livro velho, é sobre os assuntos que ele carrega, mas claro, né, um livro para ser um clássico, ele precisa ser muito lido, ele precisa ser conhecido. Passam-se as décadas e as pessoas continuam falando sobre ele, as pessoas sabem que aquele livro existe, que aquele autor existe, continuam se interessando em ler esse livro, pois ele é um clássico, né? Então, esses fatores que fazem de uma obra um clássico da literatura. E essas informações não são vozes da minha cabeça, tá? A fonte delas é a minha amiga professora de literatura, Denise, que eu consultei antes de fazer esse roteiro. Inclusive, ela me disse que essas definições de livro clássico são passadas na faculdade, né? Na faculdade que ela fez, ela estudou sobre esse assunto com essas definições. Então podemos concluir que tem muitos clássicos por aí e cada estilo, cada gênero literário tem os seus clássicos. E eu vou dar alguns exemplos aqui de alguns livros que eu gosto e que eu indico, conforme eu falei no início do vídeo. Eu vou começar falando sobre um clássico da literatura nacional que todos reconhecem realmente como um clássico, né? Vai ter alguns livros aqui que às vezes as pessoas não lembram que são clássicos, mas esse, sim, normalmente a gente bate o olho nele, a gente já lembra que ele é um clássico da literatura, que é um clássico do naturalismo, é O Cortiço, de Aloysio Azevedo. Esse livro aqui conta a história, então, dos moradores de um cortiço e também dos proprietários, né, do cortiço, só que mais do que isso, mais do que as vidas das pessoas,
O próprio Cortiço é um personagem. É como se o autor tivesse feito do Cortiço ter vida própria. Então é muito legal ele descrevendo as manhãs no Cortiço, né? Ah, o Cortiço acordava. Ele usa esse termo, né? Que daí as pessoas começam a abrir as janelas, começam a sair para trabalhar. Então é o Cortiço acordando, né? Como um ser que respira, que tem vida própria. Isso é muito legal. E esse livro, ele traz assuntos atemporais, né? Como eu falei, trata de várias mazelas humanas. Ele fala de maldade, fala de amor, de dificuldades, né? As pessoas se divertindo como podem no final de semana. Então é um retrato de uma parcela do povo brasileiro que acontece até hoje, né? Apesar de já ser um livro antigo. Então, por isso que ele é um clássico e esse é um dos meus clássicos nacionais favoritos. Não posso deixar de mostrar esse romance clássico da literatura inglesa, que é O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë. Gosto tanto que eu tenho 2 edições e quero ter mais ainda, né? Esse livro conta uma história de amor recheada de tragédia, vingança, ódio, mas é uma história de amor que transcende o tempo. É uma das histórias mais importantes da literatura mundial e a gente tem assuntos aqui muito importantes. Os personagens são muito humanos, eles são até a maioria detestáveis, mas o que faz eu gostar tanto desse livro é a trama mesmo, é muito boa. Eu já falei sobre ele aqui no canal, tá? Então eu vou deixar o link aqui nos cards, não reparem que é um dos primeiros vídeos do canal, mas enfim, eu falei ali muita coisa. Quero fazer a releitura agora, né, porque a primeira vez que eu li foi nesse, agora eu quero ler nessa edição aqui que eu ganhei da Carol, muito bonita por sinal, porque eu amo esse livro e eu recomendo ele pra todo mundo. Quem gosta de romance com uma boa dose de tragédia, com drama, leia esse clássico. Outro clássico da literatura que é um favorito da vida é 100 Anos de Solidão, do colombiano Gabriel García Márquez, ganhador do Prêmio Nobel. E esse livro é um marco na história, ele é a principal referência literária quando falamos em realismo mágico. Então aqui a gente vai acompanhar a história de uma família, né, a família Buendia. A gente vai acompanhar aproximadamente 100 anos da história dessa família. É recheada de personagens interessantes, trata de várias coisas aqui e normalmente as pessoas gostam desse livro. Eu não conheço ninguém que tenha lido 100 Anos de Solidão e não tenha gostado, então é super recomendado. Foi meu primeiro contato com o Gabriel García Márquez e fez eu me apaixonar pela escrita dele. E já li outros livros desde então, tô sempre indo atrás de outros livros do autor, porque é fantástico a forma que ele escreve. E eu também já falei mais aprofundado sobre ele aqui no canal. Eu acho que foi o primeiro vídeo do canal, então também não é o mesmo caso de antes. Não reparem, tá? Era início do canal. Mas essas coisas que eu falei ainda são válidas, então também vou deixar o link aqui nos cards se alguém quiser conferir. O Senhor dos Anéis também pode ser chamado de clássico, afinal ele é um clássico da fantasia. O Senhor dos Anéis é um marco na história da literatura mundial, na fantasia principalmente, né? Ele até hoje é reconhecido como uma das principais obras de alta fantasia. Ele foi escrito nos anos 50 e até hoje ele é muito popular. As pessoas leem muito ele, continuam falando sobre ele. E assim como Tolkien é muito reconhecido como um dos principais escritores da literatura fantástica, né? Ele é considerado o pai da fantasia moderna. E além disso, de ter atravessado décadas, de ser muito importante para a fantasia, esse livro trata de assuntos muito interessantes, muito presentes na vida da gente, como, por exemplo, a luta entre o bem e o mal, e não só no sentido literal, né? A gente também tem conflitos internos. Então, por exemplo, o portador do anel, ele se vê em conflito entre fazer a coisa certa e sucumbir ao poder. A gente também tem a questão dos magos. Então a gente vê com a história dos magos como é fácil uma pessoa que já tem poder ser seduzida por mais poder e acabar se corrompendo, corromper a sua essência, e também que às vezes são necessários alguns sacrifícios para conseguirmos algo maior, algo mais importante. Então, Senhor dos Anéis é maravilhoso por esses e outros motivos, é um dos grandes favoritos da minha vida também.
Príncipe. Um livro que às vezes as pessoas esquecem que é um clássico, mas que sim, é um clássico da literatura infantil, é Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. Afinal, quem nunca ouviu falar na Alice, né? Quem nunca ouviu falar no País das Maravilhas? Eu acho que é mundialmente conhecida essa história. Então aqui a gente vai ter a história da Alice e sua viagem por esse universo fantástico, né, que é o País das Maravilhas. E nesse livro, o autor Lewis Carroll reúne vários elementos da composição humana. A gente pode fazer várias análises aqui, né? Não é simplesmente uma historinha legal para crianças, tem muito mais por trás. Acho que é por isso que tantos adultos gostam até hoje, e esse livro atravessa gerações, clássico absoluto, acho que é um dos principais livros da literatura infantil. Um tipo de livro muito importante na literatura são as distopias, e distopias costumam render muitos clássicos por tratarem de assuntos importantes como sistemas opressores, privação de liberdade, desespero humano. E eu vou citar aqui uma distopia que eu li faz um ano, foi a primeira leitura coletiva que eu organizei junto com as meninas, que foi 1984, do George Orwell. Um livro que me angustiou, me deixou com gosto amargo na boca no final da leitura, mas muito importante. Eu falei mais a fundo sobre ele aqui no canal, tem um vídeo, falei junto com A Revolução dos Bichos, outro clássico do mesmo autor, George Orwell, e ambos os livros denunciam sistemas totalitários, um de forma mais complexa e o outro como uma fábula. Então, se alguém tem receio de ler o 1984, tem, sei lá, talvez até preguiça, né? Acho que é um livro complexo, pode começar pela Revolução dos Bichos, ou só ler a Revolução dos Bichos, porque ele é muito simples de ler, muito fluido e curtinho também, né? Tem uma linguagem bem acessível, então é uma boa forma, assim, pra gente começar a ler livros desse estilo, né? Essas distopias que eu acho que são necessárias. Elas dão uns tapas na cara, assim, do ser humano, fazem a gente ficar meio mal, mas é necessário em algum momento da vida ler alguma coisa assim. Então eu super indico essas obras aqui. O terror é um gênero que tem muitos clássicos também, e normalmente as pessoas não reconhecem, né, um livro de terror como um clássico, mas temos sim. Inclusive no Darktubro, mês do Halloween, aqui no canal, eu falei sobre muitos livros clássicos do terror, inclusive sobre o Drácula, que é um livro muito conhecido. Eu acho que é o principal vampiro da literatura, né, e do cinema também, pois ele saiu dos livros e foi para as telas. Então eu acho que todo mundo já ouviu falar sobre o Drácula. Quando se fala em vampiro, as pessoas lembram automaticamente do Drácula, de Bram Stoker. E outro clássico que a gente falou foi o Frankenstein, da Mary Shelley, que além de ser terror, ele é um marco na ficção científica, ele é o precursor da ficção científica. No Frankenstein, a gente tem muito em voga essa questão da humanidade, pois a criatura, né, que o Dr. Frankenstein criou, ela tem pensamentos e sentimentos como qualquer ser humano. Então, isso traz muitas reflexões para o leitor, como qualquer bom clássico deve fazer. Eu poderia citar muitos outros clássicos aqui que eu li ou que eu pretendo ler, mas eu quis pegar de variados estilos para mostrar que existem clássicos por aí que a gente às vezes nem percebe. Às vezes a gente tá lendo um clássico e nem se toca que é um clássico, e também para mostrar que o clássico não precisa ser só aquele com uma linguagem difícil, rebuscada. Afinal, vários que eu mostrei aqui tem uma linguagem bem acessível, né, bem tranquilo para ler. E a principal mensagem desse vídeo é: não entrem em paranoia. Não fiquem pensando, eu preciso ler clássicos para ser um leitor de verdade. Não, não precisa. Você tem que ler o que quer para ser um leitor de verdade, tá? E para aqueles que já são leitores de clássicos, que leem muitos clássicos e se orgulham disso, beleza, mas não sejam snobs literários, não julguem o gosto das outras pessoas, porque cada um tem que ler o que quer. O importante é cada um encontrar o estilo que gosta, encontrar livros que gostam. Eu acho que quem não gosta de ler porque ainda não achou
o estilo que gosta, não achou os livros que gostam. Então, é muito importante a gente difundir isso para que as pessoas leiam mais. Sabe, não é julgando as outras pessoas que a gente vai contribuir para fomentar a literatura no Brasil. Não é dessa forma. Então a gente não pode ser chato, não pode entrar em paranoia também, como eu falei, né? Só leiam, leiam e sejam felizes. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem nos comentários a opinião de vocês sobre esse assunto e nos vemos no próximo vídeo. Obrigada por assistirem até aqui e tchau!